Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos na noite desta segunda-feira, dia 14 de março. Muitíssimo obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Hoje a nossa palestra é gravada, mas quem quiser mandar depois mensagens, deixar na descrição aí do vídeo, mensagens a respeito do assunto que a gente vai tratar na noite de hoje, fiquem à vontade, que a gente encaminha depois para o nosso companheiro Ronaldo, que vai fazer a palestra aqui para a gente hoje. Lembrando que nós transmitimos, fazemos as nossas transmissões pelos nossos canais oficiais de transmissão do Jefa, está aí na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Jefasor, e também no nosso site, jefasorocaba.com, estão lá disponíveis as palestras, Quando a gente faz ao vivo, inicia a transmissão ao vivo, o pessoal pode assistir por esses canais. No caso de hoje, como vai ficar gravado, o pessoal pode entrar lá, tanto no YouTube como no Facebook ou no nosso site, e vai estar lá disponível o vídeo da palestra para o pessoal assistir, encaminhar também para pessoas que de repente se interessem pelo assunto que a gente vai tratar na noite de hoje. Eu tenho certeza que muitos corações serão tocados para aqueles que estão agora nos assistindo na noite dessa segunda-feira, para quem for assistir depois num outro momento, a gente sabe que a internet tem essas facilidades, nos proporciona aí que muitas pessoas sejam atingidas, e às vezes muito depois do dia que a palestra vai ao ar. Então, quero agradecer imensamente a vocês que estão nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, ou se estiver assistindo num outro momento. Vamos iniciar então com a nossa prece de abertura na noite de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus, podendo levar um pouquinho de luz e de paz às pessoas que mais necessitam, tanto nós encarnados, como também irmãos desencarnados, que eventualmente tenham acesso ao conteúdo dessa palestra, que todos recebam o auxílio, o amparo e as bênçãos do nosso Pai Celestial na noite de hoje, inundando seus lares com essa luz divina, e que cada um receba aquilo que estiver precisando para o momento, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos antes da gente iniciar a nossa palestra da noite de hoje, para o pessoal que está conhecendo agora a nossa casa, para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos presenciais ou online também, Começar com as nossas atividades online. Então, todas as segundas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos a palestra online. Lembrando que nas segundas-feiras são temas mais espíritas, voltados mais para a doutrina espírita ou assuntos diversos. E na quinta-feira são temas mais relacionados aos animais, temas que a gente seleciona aí com muito carinho. E também na quinta-feira nós fazemos o trabalho de vibrações à distância, a partir das 9 horas da noite, logo depois da palestra online, cada um na sua casa, fazendo um evangelho de preferência ou uma oração. Lembrando que antes a gente fazia só vibrações para os animais, agora também fazemos vibrações para os humanos, aqueles que necessitarem. Então é só mandar os dados que estão aí na tela para a gente através do nosso WhatsApp. As nossas palestras de março, já tivemos aí 2 palestras de quinta-feira, tivemos uma palestra de segunda, mas temos aí toda a nossa programação de palestras para todo esse mês de março. E as palestras de abril também, logo logo a gente já vai divulgar também o calendário de palestras de abril. E as nossas atividades presenciais. No primeiro e no terceiro domingo do mês, a partir das 9h30 da manhã, temos 2 atividades presenciais no nosso centro. A partir das 9h30, o trabalho de assistência espiritual aos animais, o trabalho que já realizamos há quase 9 anos. E agora, a partir desde o começo desse mês de março, realizamos também o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Ambas as atividades, tanto o trabalho dos animais como o reiki e cromo, é necessário fazer o agendamento prévio no nosso site jefasorocaba.com. Por conta aí da pandemia, por conta da gente fazer uma separação de pessoas ali em turnos, uma parte vai num horário, outra parte vai em outro. Então por isso que a gente tem feito os agendamentos. É só entrar lá no nosso site para fazer o agendamento para o trabalho dos animais, preenche ali os dados certinho e depois a gente entra em contato para dizer o horário que a pessoa vai. Alguns vão às 9h30, outros vão às 10, outros vão às 10h30, para não gerar aglomeração ali dentro do centro. E também o trabalho de reiki e cromo da mesma forma. Esse trabalho começa um pouquinho depois, às 9h45, mas também é necessário fazer o agendamento
entra lá no nosso site, preenche os dados certinho e também depois a gente entra em contato para dizer o horário em que as pessoas vão. A gente só pede, né, a compreensão de todos, né, principalmente esse trabalho de Reiki Cromo, que a gente começou na semana, né, no começo do mês, né, para que a pessoa faça o agendamento tendo a certeza de que vai poder ir. Né. No último trabalho a gente teve algumas desistências, né, e tinha muita gente querendo ir e que acabou não podendo ir por conta do número limitado de pessoas que a gente atende ali no centro. Então, lógico, imprevistos acontecem, né, mas quem for agendar que tenha realmente a certeza de que vai poder ir, e se por algum motivo não puder ir, a pessoa fez o agendamento, não puder ir, tenta avisar com o máximo de antecedência possível para a gente poder tentar encaixar alguém que de repente tenha ficado de fora e que gostaria de participar tanto do trabalho dos animais como do trabalho de Reiki Cromo. Então, lembrando, entra lá no nosso site, jeffasorocaba.com, e faz o agendamento para essas duas atividades. São atividades distintas, né, são dois trabalhos, né, mas realizados no mesmo dia aí, para a gente aproveitar ali o nosso pessoal, né, os nossos voluntários, né, que estão ali trabalhando em prol do Jeff. Aí o nosso bazar do Jeff, né, com alguns produtos à venda, né, sempre, né, lembrando, para manutenção das nossas despesas, a gente tem que se virar aqui materialmente falando, né, então por isso que a gente tem alguns produtos à venda, sempre voltados, né, para os animais, né, questões voltadas aos animais. Tem papel de presente, tem aqueles saquinhos de lixo de carro, tem vários produtos relacionados aos animais e também os livros, né, livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, né, que idealizou esse trabalho em centros espíritas, né, e que a gente tem a enorme satisfação, né, de seguir os seus passos através das suas obras. Outros autores que também falam sobre os animais, a gente também tem livros ali à venda, e as obras básicas da doutrina espírita também ali à disposição. Quem quiser adquirir algum desses livros vai estar contribuindo aí com as despesas do Jeff. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter o nosso aluguel em dia, conta de água, conta de luz, as despesas, né, do dia a dia, que tanto na nossa casa física como no centro espírita, né, nós temos despesas aí que precisamos honrar. Então, por isso que a gente faz, tem os produtos à venda, e por isso que a gente faz aí os pedidos aí de doações, e quero imensamente agradecer a todos aqueles que têm contribuído de uma forma ou outra com o Jeff Sorocaba. Bom, vou colocar aqui na tela, né, o nosso convidado de hoje, né, está pela primeira vez aqui com a gente, né, o Ronaldo Campos, né, está lá falando com a gente direto de Carapicuíba, né, uma cidade aí da Grande São Paulo, mas ele vai explicar aqui pra gente, né, que ele tem muita ligação aqui com a região, né, Ronaldo? Estava conversando com ele aqui antes da gente começar a nossa gravação no dia de hoje, então ele vai falar de um assunto muito importante, né, que aliás, pela primeira vez a gente está abordando esse assunto aqui, Ronaldo, questão de álcool, questão de drogas, né, que a gente sabe que infelizmente é uma realidade que às vezes acontece na família ou próximo da gente, e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, então tenho certeza que o senhor vai trazer muitos esclarecimentos e muita informação para a gente aqui. Seja mais uma vez bem-vindo, Ronaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos vocês que estão aí me ouvindo. Eu sou Ronaldo Campos, o teu irmão em matéria de fé, em matéria de doutrina, e é uma alegria imensa poder saber que você está aí, reservando o seu tempo para me escutar, para poder aprender algumas coisas, e sempre é aquele sentido de nós aprendermos algo para ajudar o próximo no dia seguinte. Nós pertencemos a uma doutrina que fala que fora da caridade não há salvação, então o serviço ao próximo deve ser a tônica das nossas decisões, e se nós queremos ajudar o próximo, nós temos que nos preparar. Eu vou tomar a liberdade de apresentar para vocês o assunto de hoje, começando falando da minha imensa gratidão pela oportunidade de poder compartilhar experiências com todos vocês. E o assunto de hoje é o impacto do abuso de álcool, o uso de drogas na família, numa visão espiritual. Porque hoje nós sabemos que inúmeras pessoas nesse país estão afetadas por esse problema, muitas buscam a casa espírita querendo uma explicação e uma solução, e nem sempre conseguimos ajudá-los como deveríamos ou poderíamos. Eu digo o seguinte, que no mundo de hoje toda família tem muitos problemas, né? Só que com a visão espírita nós entendemos que esses problemas não são problemas, são desafios. E a gente tem que ver a coisa como um desafio.
um desafio espiritual. Mas esse desafio espiritual está aí para nos oferecer grandes oportunidades. E essas oportunidades, na verdade, elas são o caminho para nós chegarmos àquele aprendizado que transforma o mundo e ilumina pessoas. Então, por que eu estou falando que problemas são desafios, que são oportunidades e que é aprendizado? Porque esse é o ensinamento que a doutrina dos espíritos nos fornece a respeito das dificuldades da vida. Porque a dor, ela tem suas finalidades educativas na evolução do espírito. Num planeta ainda atrasado como o nosso, num planeta de expiações e provas que pretende se tornar um planeta de regeneração, a dor ainda é instrumento divino que corrige as arestas, que abre novos entendimentos a respeito da vida. É lógico que na condição humana nós não temos o hábito de aceitar o sofrimento, mas do ponto de vista pedagógico ele é muito interessante. E para começarmos o nosso assunto de hoje, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu sempre digo que eu fui aquele cara que deu certo na vida, que veio de uma família de poucos recursos, teve a oportunidade de estudar, fazer uma graduação universitária, montar uma empresa, ter um sucesso profissional e empresarial meteórico, daqueles que poucas pessoas conseguem ter. E quando eu estava no topo do sucesso, minha vida desabou de um dia para o outro, quando eu descobri que dos meus 4 filhos, 2 haviam usado droga e um, que era um filho por adoção, havia desenvolvido uma doença chamada dependência química por cocaína e havia caído no mundo da criminalidade. A gente simplesmente acha que isso é impossível de acontecer na nossa casa, mas aconteceu na minha. Então, famílias espíritas com grande base doutrinária e evangélica também são visitadas pela dor nos seus momentos mais críticos. E foi aí que eu fiz aquela velha pergunta: onde foi que eu errei? Porque você passa a tua vida de frente para trás, de trás para frente, e depois você descobre que você não errou. Você deu o seu melhor, mas aquele filho com aquela doença fazia parte de algum planejamento maior vindo da espiritualidade, porque a dor não erra o endereço e cada um de nós passa por aquilo que precisa passar. E motivado pela dor, eu tive que entender o mundo da dependência química se eu quisesse ajudar o meu filho. E foi muito doloroso eu ter que aceitar o fato de que droga era uma coisa muito gostosa, que trazia muito prazer, que não era aquela coisa ruim que antes eu falava, né? Muitas vezes eu vejo pais dizendo: olha, meu filho, droga é coisa ruim. E não é ruim, não, porque quando eles usam pela primeira vez, o efeito é extremamente agradável. A grande dificuldade é que, com o tempo, na falta da droga, começa a acontecer crise de dor, sofrimento, desconforto, que faz a pessoa voltar ao uso, né? Então, vejam bem, no Brasil, uma pesquisa feita em 2019, através de perguntas direcionadas, revela que quase 10% da população brasileira, 10%, declara ter usado alguma droga ilícita em algum momento da vida. Olha, de cada 10 brasileiros, um experimentou droga ilícita. Sendo 16 anos a idade média em que se dá esse primeiro contato. Então, os nossos filhos, netos, sobrinhos e parentes entram na droga muito jovens. Mas uma outra pesquisa, já de 2015, ela nos mostra uma coisa interessante, que 3,2% dos brasileiros declaram usar droga ilícita. E esse número, na minha opinião, é pequeno, porque a própria metodologia de pesquisa tem as suas falhas. Eu acredito que esse número é muito maior. Também a média hoje é de 3 homens para uma mulher. Em média, os jovens na faixa de 18 a 24 anos, é a grande maioria, eles começam o uso nessa época. Menos de 0,5% já usaram crack, e o que me assusta muito
é que 11% dos brasileiros entrevistados possuem critérios para serem classificados como alcoólatras. Portanto, nós temos um número imenso de pessoas afetadas pelo uso de droga e de álcool, direto ou indireto. E lembrando que cada uma dessas pessoas tem uma família por trás, que também sofre, e que depois bate na casa espírita, pedindo socorro, pedindo tratamento espiritual, querendo passe, querendo consolo, e nós temos que ajudá-los. Lembrando que as drogas ilícitas mais presentes no Brasil é a maconha, seguida da cocaína e seguida do crack. Porém, quando nós perguntamos qual é a substância mais perigosa e devastadora para as famílias brasileiras, a grande resposta unânime é o abuso de álcool, que normalmente a nossa sociedade aceita com tranquilidade, porque não é droga ilícita, mas ela é devastadora. Porque quando o filho cheira cocaína e perdeu o controle, ele cheira demais e fica 2, 3 dias na rua. Entretanto, o marido, quando passa no boteco e enche a cara de cachaça, ele volta para casa. Então, as famílias sofrem muito pelo abuso de álcool. E também explicar para todos vocês que o fato de alguém beber ou usar droga não o torna um dependente químico. Usuário de droga é uma coisa, dependente químico de droga é outra coisa. Existe no Brasil uma legião imensa de usuários de droga. Alguns deles se tornarão dependentes químicos, terão problemas e terão que fazer algum tipo de tratamento. Acontece que quando a gente fala de uso de droga, lembrar que todos nós somos afetados por esse consumo. Porque a droga, ela está muito ligada à questão da criminalidade, da violência. Boa parte da criminalidade e da violência desse país se liga, direto ou indiretamente, à questão da droga. A violência familiar se liga também à questão da bebida e da droga. Porém, o que eu queria começar falando para vocês, que o caminho das drogas é a estrada da dor, do sofrimento, das perdas e da solidão. Aquele prazer inicial, ele tende a desaparecer com o tempo. Porque eu diria para vocês que, na verdade, a droga é algo que dá prazer nas primeiras vezes que a pessoa usa, mas que, com o tempo, vai escravizar e a destruir a vida de quem está usando, né? Com o tempo, o corpo se acostuma com aquela droga e aquele efeito legal não aparece mais, e aí começa a fase em que o indivíduo desce ladeira abaixo, trazendo sérios problemas para ele mesmo e para a sociedade. Vejam essas fotos. Foi eu mesmo que tirei nas nossas operações de resgate de rua. O que pode levar um ser humano a ficar assim? Ou ficar desta forma? Todas essas são pessoas profundamente afetadas por uma doença chamada dependência química. Dependência química de álcool, de droga, de uma série de outras coisas. E acabam terminando seus dias na rua, no mais completo abandono, no mais completo sofrimento. Gosto muito de dizer que a dependência química, ela deve ser considerada como uma doença. Aliás, essa é uma explicação científica. Uma doença complexa. Quer dizer, não existe apenas um fator que leva uma pessoa a usar droga, e também não é apenas um fator que você mexe que faz o indivíduo parar de usar droga. Ela é crônica. Crônica quer dizer, a vida inteira eu vou ter que lutar contra o desejo de usar. Ela é progressiva. O indivíduo começa na maconha, depois evolui para a cocaína, daqui um pouco está no crack, daqui um pouco mistura tudo. E ela é fatal. O que quer dizer fatal? Quer dizer que sem tratamento a pessoa desencarna mais cedo. A média de desencarne dos alcoólatras é 50 anos. De cada 3 usuários de crack, um falece a cada 5 anos. Então, a droga é uma forma de suicídio indireto, que abrevia a vida da pessoa. E isso não é algo bom para um espírito em evolução. E nós já sabemos, e todo mundo já sabe, que o uso prolongado de drogas destrói os sonhos e aniquila a vida. Mas, mesmo assim, há uma legião de pessoas que querem usar.
E quando nós falamos de usuário de droga, nós esquecemos de falar da família. Porque quando uma pessoa usa droga, a família sofre, e sofre muito. E normalmente nós não falamos na dor do pai, nós não falamos da dor da mãe. O usuário de droga raramente procura o centro espírita para fazer tratamento, para tomar passo, assistir palestra. Quem procura é a mãe, que chora, que sofre, é o pai que está angustiado, é a avó que pede oração, que pede passe à distância. Mas eu falei para vocês que a dependência química é uma doença complexa. E não é mexendo apenas um item que a gente vai resolver isso. O grande problema é que a família cai numa armadilha. O filho usa droga e a família desenvolve uma série de sentimentos desagradáveis, como medo, como culpa e como vergonha. E se nós, dentro da casa espírita, queremos ajudar uma família que tem problema com um familiar na droga, a primeira parte não é da passe, a primeira parte não é da palestra, a primeira parte é conversar sobre esses 3 sentimentos: medo, culpa e vergonha. Porque enquanto a pessoa tem medo, culpa e vergonha, ela não consegue ter força para tomar atitude. Tudo que você falar para ela vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Porque a pessoa, quando tem medo, culpa e vergonha e vai na casa espírita, ela quer um milagre. E ela vai de igreja em igreja até alguém que prometa um milagre. E nós sabemos na doutrina que o milagre ele não existe ao pé da letra, mas é uma construção que envolve esforço e envolve tempo. Acontece que quando um filho está na droga, dentro de casa, a família desmorona. Existe muitas brigas, muita discussão, é um culpando o outro. E esse clima de briga, ele é desfavorável à recuperação do filho doente e atrai ainda mais os espíritos obsessores, os nossos desafetos de existências antigas, que estão ali para jogar mais lenha na fogueira. Então, se nós queremos ajudar pessoas com dependência química, o tratamento começa pela família. E aí é que a casa espírita pode contribuir muito, porque nós temos uma literatura muito rica. Então, eu começaria dizendo para vocês que a dependência química é uma condição biopsicossocial, kármica e espiritual. Aliás, essa é uma definição da comunidade terapêutica Filhos da Luz, da qual eu faço parte. Quando eu fiz a minha pós-graduação em dependência química, nas faculdades, a gente aprende que dependência química é biopsicossocial. Depois veio uma orientação da Organização Mundial de Saúde, que diz que a doença é biopsicossocial e espiritual. Mas para nós, conhecedores da doutrina da lei da reencarnação, tem que ter a palavra kármica, porque está muito ligado às leis de causa e efeito, está muito ligado à reencarnação. Quando eu falo que a dependência química é uma doença bio quer dizer biologia, bio quer dizer vida, quer dizer corpo. Existem pessoas que têm uma constituição corporal que favorece o uso de álcool, que favorece o uso de uma droga ou de outra. Tanto é que todas as pessoas que são usuários de droga têm a sua droga de preferência. Ela é psico. Psico a gente vem de psicologia, mas psico também vem de mente, vem da parte psíquica, que no nosso entendimento são as nossas crenças e os nossos valores. É como nós construímos os nossos pensamentos e atitudes. Ela também é uma doença social, muito influenciada pelo meio ambiente em que as pessoas estão, pelas más companhias ou pelas boas companhias, pelo próprio ambiente familiar. É uma doença kármica, porque está ligada aos abusos de existências antigas, e ela é uma doença espiritual, porque não existe dependente químico de álcool, droga e cigarro, sem que haja uma legião de espíritos, oportunistas ou obsessores, colados naquela pessoa. Não é possível nós encararmos a questão da dependência química sem uma compreensão da realidade espiritual. Primeiro, lembrar que a vida continua após a morte. Isso é fundamental para nós. Não dá para entender o uso de drogas sem lembrar
que todos nós teremos que reencarnar novamente. É muito importante lembrarmos que nós temos um corpo de natureza espiritual. Mesmo as pessoas, quando morrem, elas continuam do outro lado da vida, querendo usar droga, não apenas pela memória, mas também porque o corpo espiritual dela está também comprometido e adoecido. E lembrar uma coisa importante, que todos nós somos herdeiros das nossas ações e resultados de vidas anteriores, né? Não existe vítima inocente, não existe azar. Existe a lei divina, onde cada um de nós é responsável pelas nossas ações. E a lei divina faz uma coisa interessante. Perante a lei divina, vítimas e algozes sempre caminham juntos. Portanto, nós temos uma multidão de companhias que nos acompanham, que são as vítimas e algozes que trazemos do passado. E lembrar que toda lição não aprendida precisa ser repetida, e enquanto eu não vencer um determinado defeito, um determinado vício, eu vou ter que enfrentá-lo novamente. E aí começa a nossa visão hoje sobre dependência química. Dependência química é o reflexo da alma que não aceita o sofrimento retificador e quer adiar ou evitar indefinidamente suas provas, expiações e reparações. Eu não quero sofrer. Então, se eu não quero sofrer, eu vou beber, eu vou usar droga, eu vou me anestesiar e que se dane o mundo. Então, observe que a pessoa que tem a dependência química, ela tem uma visão muito limitada da vida espiritual. Lembrar que o ser humano, ele vem aqui na Terra para passarmos pelas nossas expiações, quando somos espíritos rebeldes. Temos que passar pelas provas para aprendermos coisas novas, mas o grande segredo da vida é a reparação. Ninguém caminha para os planos superiores da vida sem reparar os erros do passado. A conclusão que nós chegamos hoje é que a grande maioria dos dependentes químicos são espíritos que vieram do umbral. Nenhum deles veio de nosso lar, ou de Alvorada Nova, ou desses planos celestiais. Vieram de planos muito inferiores. E muitos reencarnaram na Terra por processos reencarnatórios automáticos. Quer dizer, não houve aquela programação reencarnatória nos mínimos detalhes. Nós brincamos e dizemos que eles dormiram do lado de lá e acordaram no lado de cá. Portanto, viver aqui na Terra é algo cansativo, desestimulante, porque aqui na Terra eu tenho que escovar o dente, eu tenho que usar banheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que andar, eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho que me relacionar. E tudo isso, para muitos deles, é assustador. Vejam bem, as pessoas que na droga, e eu convivo com dependentes químicos 24 horas, eu acredito que eles querem continuar mantendo o estilo de vida do umbral. Olha só, no umbral, ninguém manda em mim, faço o que eu quero, na hora que eu quero, os outros têm o dever de me ajudar e fazer as minhas vontades, não aceito sofrer, os outros são os culpados, quero aproveitar a vida, sentir prazer, não sou bobo de ficar ajudando outras pessoas, nem me venha falar de Deus, religião, é tudo falsidade. Vocês conhecem alguém que fala assim ou pensa desse jeito? Muitas vezes eu falo que tem pessoas, quando a gente trabalha com drogas, a gente usa o termo adicto. Adicto é uma pessoa que está escravizada a um estilo de vida perigoso, escravizada à droga. Eu falo que existem muitas pessoas que têm estilo de vida adicto, modelo mental de adicto, mesmo que não tenha usado droga. Então, a gente tem que entender que muito do comportamento aqui na superfície da Terra depende de onde provém essa pessoa da espiritualidade. Lembra quando eu falei lá da minha casa que eu tive 4 filhos? Nenhum dos meus filhos vieram do umbral, não vieram de nosso lar. A maioria veio do umbral para baixo. Olha que prêmio maravilhoso que eu recebi, né? Então, muitas vezes a gente sonha com aquela família feliz, gente. Família, eu brinco e falo que Deus dá primeiro a família feliz para a gente treinar.
Depois ele manda a família mais complicada, porque é onde nós devemos exercitar o nosso conhecimento do Evangelho, a prática do perdão e da misericórdia. E por falar em exercer a prática do Evangelho, você se lembra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala da parábola do filho pródigo? Kardec e Emmanuel várias vezes já abordaram a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o usuário de droga, do começo ao fim. Lembra da parábola do filho pródigo? Um pai tinha 2 filhos. Um dia, o mais novo disse: pai, eu quero metade da herança. Olha a arrogância, hein? O pai nem tinha morrido, o cara já quis a herança. Numa época que só o filho mais velho é que tinha direito à herança. Então, ele não tinha direito, ele foi arrogante. Mesmo assim, o pai dá o dinheiro para ele. O que ele faz? 2 dias depois, some de casa. Vai embora. Gasta o dinheiro que era do trabalho do pai. Ele não merecia aquele dinheiro, ele não trabalhou para ganhar aquele dinheiro. E vai gastar o dinheiro com mulher, com amigo, com mulheres, até o dia que o dinheiro acaba. E no dia que o dinheiro acaba, ele está longe de casa, não sabe trabalhar, não sabe fazer nada, foi ter que cuidar de porcos. E como o que ele ganhava de dinheiro não era suficiente, ele tinha que comer comida de porco. Então, só quando estava com frio, com fome, morando na rua, passando dificuldade, é que caiu a ficha. Ele falou: na casa do meu pai é que eu era feliz, fiz uma decisão equivocada, vou pedir perdão a Deus e ao meu pai e vou fazer o caminho de volta. Pois bem, meus irmãos, o dependente químico é o filho pródigo, que só quando está no auge do sofrimento e da dor é que resolve mudar o seu comportamento. Entretanto, a família do dependente químico se encaixa muito para efeitos terapêuticos na parábola da ovelha perdida. Lembra da parábola da ovelha perdida? Um pastor tinha 100 ovelhas. Durante a noite, uma delas se perdeu. Quem é a ovelha perdida? O dependente químico, que fugiu de casa, que pulou a cerca, porque não gostava de regras, achava que ali não estava bom. Mas diz assim, que no dia seguinte, quando o pastor descobre que havia perdido uma ovelha, olha o detalhe que diz na parábola, ele deixa as 99 ovelhas em segurança, em primeiro lugar, e depois vai buscar a ovelha perdida. Então, e eu falo isso para as famílias: se você quer tirar o teu filho da droga, cuide primeiro da parte boa da família que não bebe, que não usa droga. O dependente químico não pode ser a prioridade da família. Se ele for a prioridade da família, você não o ajuda, ele arrasta toda a família para o buraco. Mas eu queria muito falar sobre a recaída. Você já deve ter ouvido essa história de pessoas que já foram internadas 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, usa droga, fica um tempo sem beber, depois volta a beber de novo. A recaída na droga, no uso, ela está bem definida também no Evangelho. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, né? E como a gente muitas vezes não está acostumado, eu vou citar qual é o capítulo 11. No capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, começa com Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Em Lucas 11 é que Jesus ensina o Pai Nosso. Depois que Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala do pedir e obtereis, né? Batei e se abrirá, dizendo que aquilo que a gente pede, existem mecanismos na vida para nos atender. Logo em seguida, Jesus cura um rapaz que era mudo, através do afastamento de um espírito que deixava o rapaz mudo. Jesus cura, afasta o espírito e o rapaz volta a falar. E aí Jesus é criticado por ter curado isso. Porém, depois que ele comenta a crítica, Jesus retorna ao assunto do espírito afastado na hora da cura. E olha o que Jesus vai falar. São palavras do mestre. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E, chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro.
Isso quer dizer, em boas palavras, se ele tinha um obsessor, agora ele vai ter 8. E é por isso que eles recaem. E olha que Jesus falava de casa varrida e adornada. Quer dizer, o cara saiu da droga, fez a barba, colocou gravata, a Bíblia debaixo do braço, mas ele não mudou o modelo mental dele. Ainda é egoísta, não quer reparar erros, não quer ajudar o próximo, mudou a fachada, mas não mudou o interior. Nesses casos, o espírito obsessor que foi afastado retorna e sempre traz alguém com ele. Para os bons conhecedores de doutrina espírita, esse texto do Evangelho é importante, porque se nós levamos a pessoa obsediada a tratamento espiritual, nós temos que cuidar com amor do espírito obsessor que foi afastado. Porque se ele foi afastado e não foi cuidado, ele pode retornar e trazer grandes problemas. Porque só existe obsessão porque alguém deve para alguém, meus irmãos. Não acontece por acaso. E se não houver reparação de erros, o endividado sempre fica vulnerável. Então, todo processo obsessivo só termina quando existe reparação de erros. Aí eu pergunto para vocês, quem é o espírito obsessor que leva o meu filho a usar droga? Quem é o espírito obsessor que leva o meu marido a beber? Meus irmãos, a maioria dos nossos obsessores são as nossas vítimas de existências antigas. Não são inimigos, são pessoas que nós prejudicamos. Portanto, nós somos os devedores da lei. E a literatura espírita, ela tem muitas obras que falam sobre essa questão do alcoolismo e da dependência química e a influência espiritual. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, é o livro que vai abordar os transtornos psiquiátricos à luz do espiritismo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós iremos perceber que muitas pessoas com dependência química têm um padrão de mediunidade torturada. No livro Voltei fica muito bem claro um caso de alcoolismo sendo estimulado pela presença de um espírito obsessor. Porém, a doutrina espírita também é ciência. E há muitos livros científicos que abordam o mesmo assunto. Existe um livro chamado 30 Anos Entre os Mortos, de um psiquiatra americano, publicado em 1925, onde ele já constatava que os transtornos psiquiátricos, depressão, borderline, bipolaridade, esquizofrenia, toque, crise de ansiedade, sempre tem um componente espiritual. Ou os livros da doutora Edith Fiore, que vai nos falar sobre a possessão espiritual, ou a Joan Grande, que vai falar sobre as vidas anteriores. Esses livros são leituras obrigatórias para quem quer ajudar dependentes químicos pelo lado espiritual. Mas aí vem a pergunta, por que algumas pessoas usam droga? E a resposta, meus irmãos, é porque estão infelizes. As pessoas usam droga porque estão infelizes e querem obter um prazer rápido, barato e repetitivo para esquecerem as suas dificuldades. Enquanto no planeta Terra existirem pessoas em sofrimento, o uso de álcool e droga estará ali para amenizar. Então, para resolvermos o problema da droga, não adianta pôr traficante na cadeia, fazer leis. Nós temos que diminuir o sofrimento humano. E fica fácil, todo mundo sabe com quem... É fácil identificar quem é usuário de droga na rua, mas como é que você ajuda um dependente químico, né? Para poder ajudar um dependente químico, a gente diz que o uso de droga tem 5 fases. Primeira fase, experimentação por curiosidade. Experimenta porque quer saber como que é. Segunda fase, uso recreativo com os amigos. Fumar maconha é legal se estiver junto dos colegas. Aí entra numa fase chamada uso abusivo com prejuízos. Quando já perde o emprego, repete na escola, não vai bem nos relacionamentos, aí evolui para a doença. Aí se instala a dependência química, primeiro morando com a família,
e depois a dependência química sobrevivendo na rua. Eu cuido muito de dependentes químicos sobrevivendo na rua. E tem sido uma bênção, porque a quantidade de aprendizado que eu tive para a minha vida foi fantástica. Quando eu descobri que meu filho era usuário de droga, eu chorei durante 3 horas sem parar, achando que uma grande desgraça tinha acontecido na minha vida. Passado mais de 10 anos, eu observo que não foi uma desgraça, foi uma grande graça, foi uma coisa que eu agradeço a Deus, porque ter tido um filho na droga transformou a minha alma, me transformou num ser humano melhor. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, a dor, ela não erra de endereço. Se você tem um pai alcoólatra, um filho na droga, um filho rebelde, ele está ali para nós primeiro aprendermos, para nos melhorarmos e depois ajudarmos o outro. Bom, mas como é que a gente lida com dependência química? Como eu falei para vocês, que tem várias fases, para cada fase eu tenho uma estratégia. Se o filho está na fase da curiosidade, lá por volta dos 11, 12, 13 anos, a melhor prevenção é evitar o primeiro contato. Gente, se nós queremos uma sociedade livre da droga, na nossa casa não pode mais entrar cigarro e álcool de nenhuma espécie. Prevenção às drogas é banirmos da nossa vida álcool e cigarro, para que os nossos filhos não cheguem na droga. Se o filho já está naquela fase do uso recreativo com os amigos, lembre-se que a família deve chamar para uma conversa, escutar a dor do outro, falar de valores e dizer claramente, nós não aceitaremos isso. Eu tenho observado que a droga entra dentro dos lares que acabam aprendendo a conviver com a droga e não querem enfrentar o problema. Quando o filho está na fase do uso abusivo e já se tornou um problema, a família precisa estabelecer regras e cortar facilidades. O que tira e impede o filho de se afundar na droga são as regras da casa e cortar facilidades. Se o filho, entretanto, já desenvolveu a dependência química, aí a nossa estratégia predileta se chama regras claras e por escrito e perdas inteligentes por amor. É muito importante entender que o que tira filho da droga nessa fase não é amor, não é passar a mão na cabeça, não é rezar e não é tomar passe na casa espírita. Precisa ter uma ação pontual dentro de casa. O tratamento espiritual deve ser um complemento. Tem que colocar regras dentro de casa e para cada regra não cumprida tem que ter uma perda. Agora, se o filho foi parar na rua, já está em situação de rua, e a gente vê muito isso nas grandes cidades, infelizmente, nós temos que aguardar até que uma janela de lucidez, no meio de tantas perdas e solidão, possa acontecer e aí a pessoa peça uma ajuda. Eu trabalho com esse tipo de público e eu digo para vocês, dependência química tem solução, existe um caminho e nós podemos orientar e ensinar. Mas aí preciso também confessar para vocês uma dura realidade que não é muito fácil da gente ouvir, que muitos usuários somente pensam em tratamento quando cansam de sofrer. Meus irmãos, depois que a pessoa desenvolve a dependência química, infelizmente, só a dor, só o sofrimento. Só quando ele diz, eu cansei de sofrer, é que ele vai tentar algo novo, algo transformador. Porque droga é anestésico que dá prazer. Tirar a droga de alguém é fazê-lo sofrer, sentir dor, sentir desconforto. Isso ele não vai querer. Então, quando é que uma pessoa para de usar droga? Quando a dor do uso é maior, né? A dor do uso é maior do que o benefício, é quando os prejuízos são maiores que os benefícios. Porque a droga, ela adormece os sentimentos. Eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, mas eu também não sinto amor, eu não sinto compaixão.
A droga neutraliza a voz da consciência. Sabe aquela voz que tem dentro de você que diz assim, você não devia ter feito isso? Você não devia ter falado aquilo? É a voz da consciência. A voz da consciência é o pedaço de Deus que existe dentro de nós. E quando o indivíduo não tem sentimentos nobres, o que nós temos de pior aparece. Então, uma pessoa sob efeito de droga não tem nenhum tipo de sentimento de amor e compaixão e saudade, e ela vai aparecer o que tem de pior. Acontece que depois de muito tempo de uso, as pessoas nem sabem mais por que usam droga. Com o tempo, usa tanto na dor quanto na alegria, na desgraça ou no sucesso. Usa porque se habituou a usar. E se nós não fizermos uma intervenção mais dura, provavelmente vão morrer desse jeito, entrarão na espiritualidade como espíritos suicidas, voltarão para o umbral, permanecerão longos anos no sofrimento, e amanhã, numa outra encarnação, quando voltarem a nascer, retornarão com a doença da dependência química e vão repetir várias encarnações até o dia que eles aprenderem a não aceitar mais bebida e droga. A desencarnação não cura a dependência química. Porque quando o indivíduo começa a usar droga, surgem as consequências dolorosas. Normalmente, ele abandona o estudo, cabula a aula, ele não para em nenhum serviço, ele se aproxima da criminalidade, quebra os vínculos de amor e respeito com a família, pode perder a vida antes da hora e compromete seu futuro espiritual outra vez. Porque para ser dependente químico hoje, alguma coisa lá atrás esse indivíduo fez. Porque a lei divina não manda aprovação para pessoas que não são devedores da lei. E se ele não aprender agora a vencer a bebida e a droga pela força da vontade, numa outra encarnação, talvez mais difícil e dolorosa, ele passa pelo mesmo problema. E é nessa fase que o indivíduo chega de dependência química profunda que ele cria como estratégia de vida manipular as pessoas, mentir, roubar, agredir, vender tudo que tem ou fazer coisa pior. Geralmente o homem vai para a criminalidade, o homem furta, a mulher se prostitui, e ambos comprometem o seu futuro espiritual. E aí eles vão ter que enfrentar um grande dilema. Ou eles vão encarar o sofrimento de largar, ou eles vão continuar sofrendo até morrer. Parar de usar droga, gente, é eu ter que enfrentar a dor de viver, enfrentar a minha realidade, descobrir quem eu sou. E uma coisa que eu gosto de dizer para todas as pessoas, viver dói. Nunca se iluda disso. Viver dói. E a gente precisa entender essas situações. E aí vem um aviso muito importante para você que é pai, mãe ou que tem algum parente na dependência química. Tudo que lembra facilidades dentro do lar atrapalha o tratamento, atrapalha na recuperação e favorece as recaídas. Nossos filhos usam droga porque dentro da nossa casa tem muita facilidade. Tem alguém que lava, tem alguém que passa, tem alguém que paga as contas, tem alguém que resolve todos os problemas dele. A droga surge geralmente porque dentro da nossa casa tem muitas facilidades. Por isso que a gente diz, tirar filho da droga é cortar todas as facilidades. E lembrar a todos vocês que se não houver uma renovação moral da pessoa na vida, se não houver uma mudança de comportamento, se não houver um vínculo de espiritualidade, fica difícil a pessoa sair da droga e ficar longe da droga. Portanto, a grande chave do tratamento da dependência química é o contato com a espiritualidade. E vou mais além. O que mantém a pessoa longe da droga e não faz recair é o trabalho da caridade. O indivíduo só vence a droga quando aprende a sentir prazer em ajudar os outros. E o assunto de hoje que eu falei está muito ligado ao que nós fazemos. E aí vem, então, finalmente, o meu pedido especial
Se você conhece alguma família afetada pelo abuso de álcool ou uso de drogas, fale do trabalho da comunidade terapêutica Filhos da Luz. Nós podemos e desejamos ajudar. Nós temos uma unidade em Araçoiaba da Serra, ao lado de Sorocaba, chamada Vila Tafu, onde nós acolhemos famílias que precisam de uma conversa e de uma orientação, de como tirar filho da droga e marido da bebida sem gastar dinheiro. E quando o filho ou o marido pede ajuda, nós os acolhemos para um tratamento que demora, em média, 6 meses, através de uma internação voluntária. Vejam bem, todos nós conhecemos alguém que tem filho na droga ou marido na bebida. Nós não podemos achar que isso nunca vai acontecer na nossa casa. O problema é muito forte, está muito perto da gente. Então, se nós fazemos parte de uma doutrina que fala que fora da caridade não há salvação, e que nós sabemos que um grande número de pessoas bebem e usam droga, seria interessante que nós dessemos um pouquinho do nosso tempo para ajudar essas pessoas. Eu estou aqui para divulgar a comunidade Filhos da Luz e nos colocar à inteira disposição de qualquer um de vocês, convidando-os para conhecer essa nossa unidade. E se você conhece alguém que tem filho na droga e não sabe o que fazer com esse filho, agende um horário na comunidade Filhos da Luz, que nós vamos, em 2 horas, ensinar a estratégia vencedora que dá certo, que vai ajudar os nossos entes queridos a terem uma vida melhor e não perderem a bênção dessa reencarnação. Eu agradeço muito a todos vocês por terem dividido o seu precioso tempo comigo. Se a Filhos da Luz é uma esperança em recuperação para quem foi afetado pela dependência química de álcool e outras drogas. E sempre sabendo que toda a bênção provém do alto, eu queria convidar todos vocês agora para a nossa oração de agradecimento, pedindo que a bondade divina envolva a cada um de nós, dando-nos a força e a coragem para vencermos as nossas provações, que possamos, através do amor, transmitir as energias que descem das esferas superiores, aliviando a dor e trazendo a esperança em todos os lares que ainda sofrem. Pai amado, todos nós compreendemos que somente dando-nos a mão uns aos outros poderemos tornar esse planeta um lugar melhor para todas as pessoas, que possamos ter o privilégio de trabalhar ao teu lado, que possamos ser inspirados pela tua palavra, que o Evangelho do Cristo possa estar em nossos corações e que as nossas vidas e os nossos lares possam sempre estar abençoados. E que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Nós é que te agradecemos, Ronaldo, pela sua explanação. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo ou que ainda vai nos assistir, né? Porque, como eu falei, as nossas palestras ficam gravadas, né, no nosso canal no YouTube, também no nosso canal no Facebook. Então muita gente vai acabar assistindo essa palestra em algum momento. Tenho certeza que muitos espíritas também não sabem lidar com essa situação em relação a receber as pessoas nas casas espíritas. Então, antes de você encerrar, eu sei que você já fez a prece de encerramento, eu queria saber assim da sua percepção enquanto espírita, né? Você tem percebido que as pessoas, os centros espíritas de uma forma geral, eles estão preparados para receber as pessoas que vêm em busca dessa questão das drogas, do álcool, né? Porque a gente sabe que no atendimento fraterno, né, as pessoas colocam ali as suas questões, né, os seus dramas pessoais, mas nem toda a casa espírita, às vezes, tem uma... Às vezes a casa espírita está preparada para aplicar um passe, para colocar a pessoa numa sala de desobsessão, mas muitas vezes o que essa pessoa mais precisa é ser ouvida. E às vezes nem sempre uma casa espírita está devidamente preparada para isso, às vezes tem pessoas capacitadas para isso. O que você, na sua visão, você tem percebido em relação aos centros espíritas? Eles estão devidamente capacitados para ajudar as pessoas nesse ponto específico do abuso do álcool, do abuso das drogas? Do ponto de vista teórico, na doutrina espírita, nós temos todas as informações necessárias.
na prática, nós não estamos conseguindo colocar isso funcionando bem. Um dos grandes erros da casa espírita é achar que dependência química é problema de obsessão. É problema de espírito que não quer sofrer. Segundo, achar que o amor é que vai curar. Não, antes do amor tem que vir a disciplina, que são o que a gente chama de regras e perdas. Mas tem que ser regras e perdas por amor, dentro de um contexto maior. E entender que a recuperação de um dependente químico pode ser resumida em 3 verbos. Falar da minha dor para alguém que eu não conheço, escutar a dor do outro sem julgar ou condenar e ajudar o próximo, servir ao próximo, praticar a caridade. E isso vale para o usuário de droga e para a família. Só que um detalhe, a família tem que fazer primeiro esse caminho. A família precisa criar o hábito de escutar, sem gritar, sem julgar. A família precisa criar o hábito de falar das suas dores, suas dificuldades. E a família precisa primeiro ir na escola da caridade, para servir de exemplo para o outro. Portanto, o tratamento da dependência química começa pela família. Tá bom? Legal. Ronaldo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui conversando com a gente. A gente vai colocar depois na descrição aqui do vídeo, né, tanto no Face como no YouTube, né, os seus contatos, né, os contatos, né, do Filhos da Luz, para o pessoal que quiser, de repente, conhecer mais sobre esse trabalho, né, quem, de repente, estiver precisando, né, de um auxílio nesse sentido. Então, depois a gente coloca aqui na descrição do vídeo os seus contatos. Tá ok? Muitíssimo obrigado mais uma vez e que Jesus abençoe o seu caminho, a sua jornada hoje e sempre, Ronaldo. Gratidão. Tá certo. E vocês que nos acompanharam na noite de hoje, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. E na quinta-feira estaremos de volta em mais uma palestra do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.